Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa devocional online. Eu sou o pastor Dieter, me alegro e sou grato que você acessou o nosso canal Luteranos Pomerode Centro. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam contigo. Amém. Neste domingo temos diante de nós uma passagem do livro de Ezequiel, capítulo 33, os versículos 7 até 11. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar, para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são como um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? E esta é a palavra diante da qual nós somos colocados neste domingo. Deus chamou Ezequiel para ser seu profeta. Quem foi Ezequiel? Ezequiel nasceu numa família sacerdotal em Jerusalém. Ele viveu em uma época de grandes convulsões e mudanças políticas. Ele presenciou o desastre que sobreveio a Jerusalém no ano de 597 a.C., quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, entrou em Jerusalém, roubou todas as suas riquezas e deportou para a Babilônia a maior parte dos seus habitantes. A cidade de Jerusalém foi arrasada e o templo foi incendiado. E Ezequiel foi levado junto com muitos outros prisioneiros para o exílio na Babilônia. E foi lá, no exílio, que Deus chamou Ezequiel para ser o seu profeta. E na sua condição de profeta, Ezequiel estava convencido de haver sido chamado por Deus a estar como vigia sobre a comunidade exilada na Babilônia. O Senhor veio a ele e lhe disse o seguinte: agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Ou seja, o Senhor pôs Ezequiel como vigia de Israel. Como vigia chamado por Deus, Ezequiel deve fazer duas coisas. Ele deve ouvir a palavra de Deus, da boca do próprio Deus, e depois de ouvir o que Deus tem a dizer, ele deve avisar a nação de Israel acerca de Deus e do seu juízo. Quer dizer, como vigia, ele deve avisar a nação de Israel que a injustiça e o pecado têm graves consequências. Ele deve dar o aviso a todo mundo, tanto às pessoas más como para as pessoas boas. As pessoas más
para que se convertam e decidam mudar de vida, e as pessoas boas para que não se desviem do bom caminho e perseverem na prática do bem. Caso o profeta não fizesse isso, ele se tornaria responsável e pagaria com sua própria vida pela vida das pessoas más. Mas, se a pessoa má ignorar o seu aviso e não se converter de seu mau caminho, então a pessoa má morrerá. Mas Ezequiel estaria completamente livre de qualquer culpa. A missão do vigia Ezequiel, portanto, tem por alvo, por objetivo, a conversão da nação de Israel. Diz o texto: os israelitas andam dizendo que o peso do seu pecado e de suas maldades está sobre eles e que por isso estão se acabando. E eles estão clamando a Deus: como podemos viver? A missão do vigia Ezequiel consistia, portanto, em fazer as pessoas reconhecerem seus pecados e suas maldades. Consistia em fazer as pessoas compreenderem que as suas infidelidades ao Senhor, a quem por várias vezes abandonaram para prestar honras a deuses estranhos, era a verdadeira causa do desastre que sofreram. A Jerusalém de antes do exílio foi um lugar cheio de maldades e crimes que a justiça de Deus não podia deixar impune. Portanto, no meio da comunidade exilada na Babilônia, Ezequiel devia pregar a necessidade de arrependimento e mudança de vida. O pecado resulta em morte. Deus não se alegra com a morte de um pecador. O Senhor é o Deus da vida. Ele se alegra com aqueles que voltam para Ele e vivem com Ele. Isso também lembra o Salmo 32. O Salmo 32 ensina que o pecador só encontra a felicidade quando reconhece o seu pecado e experimenta uma conversão. O perdão de Deus lhe proporciona uma alegria imensa. Estimado irmão, estimada irmã, embora num aspecto bem diferente de Ezequiel, os cristãos também são chamados a servir como vigias. No passado, as cidades eram cercadas por muralhas que tinham torres de vigia. Do alto das torres de vigia, um vigia observava toda a área e avisava os moradores da cidade quando via algum perigo se aproximando. Embora não haja mais torres de vigia como no passado, a torre da Igreja da Paz, onde nos encontramos neste momento, a torre da Igreja da Paz poderia ser compreendida em nossos dias como aquele lugar que nos lembra que Deus nos chama a participar da sua missão de salvar vidas. A torre da Igreja da Paz foi inaugurada no dia 25 de fevereiro do ano de 1900. Ela tem 35 metros de altura e 3 sinos que ressoam ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer de cada dia. O sino maior tem gravadas as palavras "Amai os irmãos", uma passagem da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 17. Pois a torre da Igreja da Paz quer lembrar os cristãos luteranos daqui a estarmos alertas, como vigias, em favor das pessoas que moram em nossa cidade. Na nossa cultura,
há uma porção de expressões que indicam que não somos vigias da vida alheia. Não se meta na vida dos outros, cada um por si, Deus por todos, etc. Esse tipo de mentalidade tem sua razão de ser, mas ela nos afasta do compromisso, do cuidado com os outros. O profeta Ezequiel nos ensina que nós somos responsáveis pela vida coletiva de nossa sociedade. Nós devemos estar como vigias dos outros, não para bisbilhotar a vida dos outros e fazer fofocas, mas para estarmos disponíveis uns para os outros, tendo o coração em Deus e os olhos voltados para a realidade. Amar é cuidar do bem do outro que se ama. Estimado irmão, estimada irmã, você já participa da missão de Deus neste mundo? Lembre-se de que Deus chamou você para ouvir o que Ele tem a dizer às pessoas deste mundo. Lembre-se de que Deus chamou você para advertir as pessoas diante do seu juízo. Lembre-se de que Deus chamou você para convidar as pessoas a se converterem de seu mau caminho. Lembre-se de que Deus chamou você para amar os perdidos e conduzi-los para Deus, porque Deus não se alegra com a morte de um pecador. O Senhor é o Deus da vida e Ele se alegra com aqueles que voltam para Ele e vivem com Ele. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que sejamos completamente dedicados a Ele. Vamos ter um momento de oração. Querido Deus, Tu que amas os perdidos e queres a sua salvação, faze de nós pessoas novas, mais comprometidas com a Tua vontade, que nossa fé seja mais sincera e grande para nos levar ao amor ao próximo, à proteção da vida e ao serviço no Teu reino. Que sejamos vigias de nosso tempo, assim como o profeta Ezequiel foi no seu tempo. Que não nos falte coragem para convidar pessoas a se converterem de seu caminho de pecados e maldades. Que não nos falte amor aos perdidos para conduzi-los a Jesus. Senhor, por compaixão e bondade, olha por este país e pelo seu povo. Há muitas coisas a resolver e a melhorar por aqui. Dá sabedoria a quem governa nossas cidades, nossos estados e país, para que a justiça e a vida prosperem. Ajuda-nos a sermos melhores cidadãos. Também pedimos em favor dos aflitos, desesperados, por causa de sofrimento e morte. Pedimos por aqueles que estão doentes e por aqueles que estão desanimados e cansados. Dá a todos o Teu amparo. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Escritura Sagrada
juntos.